Vamos continuar com o nosso simpósio. E a nossa primeira palestra dessa tarde será sobre implantação de um sistema aeromédico eficaz. Para falar sobre o tema, eu convido ao palco o Dr. Ricardo Acioli, coordenador da CIAT Paraná. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Uma salva de palmas. Ótima palestra. Primeiramente, queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite para que viéssemos aqui apresentar o nosso serviço, e que está completando 10 anos esse ano. Então, eu vim falar sobre a implantação do serviço aeromédico em Curitiba, principalmente em Curitiba, mas também em todo o estado do Paraná. Nós já temos esse serviço, então, começou em 2007, através de um convênio que eu vou mostrar mais para frente, aí, com a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU Federal, implantado no município de Curitiba através do SAMU, e depois foi desenvolvido através da Rede Paraná Urgência, um convênio com a Polícia Militar também do Estado. Brevemente, eu vou fazer um histórico de como funciona o sistema pré-hospitalar de Curitiba. Nós temos o CIAT, que é o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, que foi inaugurado em 1990, mais ou menos concomitantemente ao aparecimento do resgate, que agora é o GRAU, aqui em São Paulo. Então, já temos 27 anos com esse serviço. Ele foi criado exclusivamente para atendimento ao trauma e foi implantado junto ao Corpo de Bombeiros de Curitiba, funcionando na Central 193. Vieram pessoas dos Estados Unidos, vieram paramédicos do grupo do Comitê Paraná Ohio e foram treinados médicos e socorristas, bombeiros, e dali foi desenvolvido o serviço, que depois foi espalhado para o interior, mais 7 municípios do Paraná, interior do Paraná em 95, e funcionou sozinho o CIAT no estado, sem mais nenhum outro tipo de serviço pré-hospitalar, atendendo exclusivamente ao trauma. E em 2004, depois que foi criado então, o SAMU Federal, com a portaria 2048, começou a funcionar o SAMU de Curitiba, na Central 192. E as duas centrais, até hoje, funcionam separadas. Nós temos, claro, contato uma central com a outra. Muito raramente acontece duplo acionamento, não acontece porque as duas centrais se conversam. O CIAT só atende exclusivamente trauma, o SAMU atende prioritariamente clínicos, também atende trauma, só que quando atende algum acidente, eles sempre nos comunicam, então não há duplo acionamento, né? E em 2007 foi criado então o serviço aeromédico, o resgate aeromédico, através desse convênio que eu vou falar na sequência, entre a Polícia Rodoviária Federal, através do Ministério da Justiça, e o Ministério da Saúde, com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Em 2011, teve o início, no estado do Paraná, as operações do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, inicialmente no interior, em Londrina e em Maringá, que são as outras cidades mais populosas do estado. E, na sequência, houve uma terceirização com o serviço privado, através de licitação, que eu vou falar na sequência também. E esse acordo de cooperação que houve entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, envolvendo o Departamento de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal e os SAMUs locais, existem em vários municípios do país, não só em Curitiba. Envolve não só também a PRF, envolve Polícia Militar e bombeiros, conforme o Estado. No nosso caso, foi a Polícia Rodoviária Federal. E oferece serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, terrestre e aéreo, e resgate através de pactuação com o SAMU local, que faz a regulação e encaminha para a rede SUS, hospitais de referência. A Polícia Rodoviária Federal fica comprometida a fornecer as aeronaves, os pilotos, os operadores de voo, e fornecer uma base de operações, fazendo o abastecimento e a manutenção com os recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde repassa esses valores para o custeio, abastecimento e manutenção da aeronave, fornece as equipes de saúde, que tem a peculiaridade de cada local. Eu vou explicar qual que é a nossa lá em Curitiba, na sequência. Fornece materiais, equipamentos médicos e faz acordos locais para regulação médica e registro de ocorrências, né? O nosso convênio já expirou em dezembro de 2014, mas o serviço continua funcionando mesmo sem o convênio. Só que daí sem o repasse de verbas federais do Ministério da Saúde, né? Funcionou bem, só que daí em 2016, final do ano, a nossa aeronave teve um pane na turbina, que teve que ir para o Canadá,
está voltando agora, está preso na alfândega, a turbina, e daí ficamos operando só com a aeronave da Polícia Militar. Então, nesse ano, só a Polícia Militar, e na verdade agora, a partir de agora, provavelmente vamos acabar ficando só mesmo com o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, em decorrência desse problema. Concomitantemente a esse convênio, foi criado no Paraná a Rede Paraná Urgência. Essa Rede Paraná Urgência, ela visa, então, um atendimento de dando uma cobertura a todo o estado do Paraná, através do fornecimento de um atendimento efetivo às urgências e emergências, com atendimento também dentro de dos vários meios que ele fornece, o atendimento pré-hospitalar terrestre e aeromédico. E foi feito daí, para fornecer esse tipo de atendimento, a implantação de um avião e de vários helicópteros. O plano são 4 helicópteros da versão aeromédica que dão cobertura a todo o estado, estão sediados em 4 municípios, em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. E essas 4 aeronaves cobrem, então, até 250 quilômetros. Aqueles pacientes que precisam ser transportados numa distância maior que 250 quilômetros, é utilizado, então, um avião King Air, que está sediado na cidade de Curitiba. Na verdade, então, agora nós vamos ter 2 helicópteros em Curitiba. Então, na verdade, são 5 helicópteros e uma aeronave King Air, que fica em Curitiba. Em Curitiba, então, nós temos 2 aeronaves, uma da Polícia Rodoviária Federal, uma do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. E no interior, funcionou as aeronaves EC-130 da Polícia Militar em Maringá e Londrina, por uma época. Depois houve algum problema, que não cabe aqui nós relatarmos aqui, e o governo decidiu fazer uma licitação em 2014, ganhou essa empresa chamada Helisul, que é a que fornece. Ela tem por obrigação contratual manter sempre 3 helicópteros em operação, um em Londrina, outro em Maringá e outro em Cascavel, mais um helicóptero de reserva para substituir, eventualmente, se houver algum pane, uma manutenção programada de um desses outros helicópteros, né? E mais o avião King Air, e o pagamento dessas aeronaves é feito por hora voada. Nessas aeronaves locadas, a Helisul fornece a aeronave, fornece equipamento médico, fornece o piloto, só o piloto, e os SAMUs locais, né, Londrina, Maringá e Cascavel, fornecem equipe médica, com médico e enfermeiro, e os insumos todos, materiais que vão ser utilizados nos atendimentos. Né. Está funcionando assim desde 2014 em Cascavel e desde 2016 em Maringá e Londrina. E junto com isso, começou-se a implantação de helipontos nos hospitais de referência. Eu vou mostrar lá para frente. Em Curitiba, nós temos o prazer de ter conseguido, depois de muita negociação, discussão, praticamente todos os hospitais de emergência de Curitiba já têm seus helipontos, com exceção de um hospital, que é o Hospital Evangélico, que está com problemas financeiros sérios, não conseguimos implantar lá o heliponto. Todos os outros hospitais da região metropolitana de Curitiba, que atendem emergência, têm seus helipontos agora. No interior, ainda está em fase de implantação. Tem um heliponto no Hospital Regional de Ponta Grossa, tem um heliponto no Hospital do Coração de Cascavel, e tem heliponto nas UPAs de Toledo e de Guaíra. E ainda tem outros projetos só que estão em operação. Então, o interior ainda está começando os primeiros passos. Nesses casos, a aeronave pousa em campos de futebol, em campinhos, praças públicas e campos abertos próximos dos hospitais, né? Essas são as bases que o Paraná Urgência cobre no interior, né? A base de Cascavel, Londrina e Maringá, são esquilos. As 3 bases são esquilos, né? Fornecidos pela Helisul. Aqui tem a foto do EC-130, porque em Londrina e Maringá, no começo, era o EC-130 que atendia do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. Mas como eles usavam tanto para operações aeromédicas quanto operações policiais, nem sempre estava disponível para aeromédico. Daí leva um tempo para montar aeromédico, então às vezes precisava da aeronave, não estava disponível, perdia-se tempo para montar, então o governo optou por fazer essa licitação e contratar uma empresa própria para isso. Em Curitiba, nós estamos com 2 EC-130 do Batalhão da Polícia Militar, um só para aeromédico e um só para policial.
Então, nós não temos esse problema de ter uma aeronave que está com risco de estar fazendo operações policiais e não estar disponível para aeromédico. Então, nós temos ela disponível todos os dias. Nós não fazemos voos noturnos. Nosso plantão é do nascer ao pôr do sol, né? Então, não temos atividades noturnas, não temos voos noturnos, mas temos aeronave só para aeromédico e uma só para policial. E o avião de asa fixa, que é o King Air, fica também no aeroporto de Bacaxiri, em Curitiba. Esse aeroporto de Bacaxiri é tipo aqui o aeroporto do Campo de Marte, é um aeroporto que fica dentro da cidade de Curitiba, né? Fica em um dos bairros da região central de Curitiba, né? E ele atende todo o estado do Paraná, né? Para distâncias maiores de 250 quilômetros, ou quando o clima não permite que o helicóptero buscar o paciente. No mesmo aeroporto de Bacaxiri é onde ficam as nossas bases para os helicópteros. Nós temos 2 bases de helicópteros que estão nesse aeroporto. Uma que é o hangar do Departamento de Operações Aéreas da PRF e o outro que é o hangar do Batalhão de Polícia de Operações Aéreas da Polícia Militar. O da PRF não é o helicóptero da Airbus, é o helicóptero da Bell, é um Bell 407 que está aí, né? E o da Polícia Militar, como eu falei, são 2 EC-130. Nesse hangar, nós temos todo o equipamento necessário. Ele é independente, apesar de ser um apêndice do CIAT. Eu vou explicar depois por que é do CIAT e não do SAMU, na sequência. Ele tem um almoxarifado descentralizado, independente do almoxarifado, tanto do CIAT quanto do SAMU, com todo o equipamento necessário para dar o atendimento. Nós temos equipamentos todos, né, do almoxarifado, tem o expurgo, tudo que é necessário, de acordo com a vigilância sanitária, né? A bolsa médica, a bolsa socorrista, os equipamentos que nós usamos, nós temos 2 respiradores, não estão os 2 aqui, um Oximag para atendimentos clínicos e neonatais, principalmente, e um Drager, que é o melhor para casos de trauma. Que o Drager, não sei se vocês conhecem, é um respirador muito mais prático, pode cair no chão, pode chutar, pode fazer o que quiser. Então, no resgate, no trauma, ele é muito mais prático. E o monitor nosso é o ZOL, que nós usamos. E todo o equipamento que é necessário, né? Nós só não temos o nosso kit da aeromédico montado nas aeronaves. Infelizmente, ainda não conseguimos montar uma estrutura para colocar os equipamentos adequadamente, né? Fica meio em cima das vítimas, do paciente, mas conseguimos fazer o que tem que fazer. Nosso problema maior mesmo é que o colega do Ceará falou, com as incubadoras. Nossa incubadora é idêntica à do Ceará, também está fixada numa tábua, e nós temos o mesmo problema sério. É difícil, a criança o recém-nato fica sujeito à vibração, a ruído, e é uma dificuldade enorme de fazer esse transporte, não temos acesso ao recém-nato, é uma complicação grande, também é uma discussão grande que nós temos lá em Curitiba, no caso do transporte neonatal. Como a maior parte dos nossos transportes são na região metropolitana de Curitiba, nós temos discutido muito com os reguladores, e na maior parte das vezes nós orientamos a que seja feito via terrestre mesmo, e não por via aérea. Salvo casos que a distância é maior e não tem outro jeito, e a criança está morrendo, daí a gente faz via aérea. Na bolsa médica tem acesso venoso, acesso vias aéreas, tudo, medicação, tudo que é necessário, né? E a bolsa socorrista, porque muitas vezes a gente faz atendimento primário, não faz só atendimento secundário, às vezes atendimento primário. Na região mais distante, nos municípios mais distantes da região metropolitana de Curitiba, muitas vezes não tem suporte básico de vida, não tem ambulâncias para dar suporte básico, não tem equipes treinadas, e somos nós que damos todo o atendimento, desde a chegada, atendimento inicial, avaliação primária, avaliação secundária, fazemos todo o atendimento. Então, nós temos todo o equipamento que teria uma ambulância básica também. Com relação ao perfil da equipe médica, nós temos atualmente, desde o começo do serviço, na verdade, dos médicos, são 7 profissionais, sendo 2 neurocirurgiões, 4 cirurgiões e 1 cirurgião vascular. Todos concursados, sendo 5 da Prefeitura e 2 do Estado, e todos do CIAT, não são do SAMU, para a seguinte questão. Quando foi criado o serviço, os médicos do SAMU eram terceirizados, e a rotatividade é muito grande. Hoje em dia mesmo já não são terceirizados mais como eram, mas são contratados por uma fundação, e também continua com uma rotatividade grande. E não tem aquele preparo todo que tem os médicos do CIAT, que são todos médicos com 10, 15, 20,
não vou falar quanto mais, senão vou parecer muito mais velho que eu sou. Mais de 20 anos de experiência com atendimento pré-hospitalar. Então, nós optamos pela experiência dos médicos do CIAT e pelo fato de ser da área cirúrgica, todos nós, era muito mais prático, né, já que a maior parte dos atendimentos, desde o começo, sempre foi o resgate. Hoje em dia, há um certo equilíbrio, aumentou bastante os transportes interhospitalares, cada vez está aumentando mais. Começamos com 85% de resgates e 15% de transporte. Hoje em dia está uns 60% de resgate e 40% de transporte interhospitalar em Curitiba. No interior é o contrário, no interior dá 75%, 80% de transporte hospitalar e o resto de resgate, né? Mas em Curitiba ainda está mais ou menos equilibrado. Então, para nós, é muito mais prático manter os cirurgiões. Não dá para manter atletas, que nem no Ceará, porque todo mundo com essa experiência, não dá para ser atleta daí, né? Tudo com 40, 50 já, né? Mas, pelo menos, dá para fazer uma... Pelo menos a gente pode contar com a equipe que dá para fazer uma toracotomia, com uma cardiografia, lá quando é muito longe, 40 minutos de voo, dá para fazer um procedimento importante lá e depois levar o paciente vivo para o hospital, né? E os enfermeiros, temos 6 profissionais, todos concursados também da prefeitura e todos provenientes do SAMU, já que o CIAT não tem enfermeiros próprios. Então, são todos do SAMU, mas também todos com experiência de pré-hospitalar, todos já também trabalham junto no CIAT, já que o CIAT conta com esses mesmos enfermeiros nas suas viaturas de intervenção rápida. Isso aqui só para constar, nós temos lá no aeroporto do Bacaxiri, além das aeronaves, nós temos uma viatura de intervenção rápida. Por quê? Porque, às vezes, por questões climáticas, a aeronave não pode voar. Ou, às vezes, está abaixada para fazer manutenção. Então, a equipe não vai ficar parada no aeroporto sem ter o que fazer. Vai ser útil atendendo emergências via terrestre. Outra questão, o bairro, como eu falei para vocês, o aeroporto Bacaxiri, ele fica no bairro central de Curitiba, um dos bairros centrais de Curitiba. Tem muita emergência na região lá. Como é que vamos justificar? Tem uma parada cardiorrespiratória ali nas proximidades, um acidente grave, um atropelamento, ou tem vários quartéis ali perto, já aconteceu acidente com arma, tem uma situação de emergência que precisa de suporte avançado de vida, tem uma equipe no aeroporto ali do lado e não podemos atender, né? Então, nós temos uma viatura montada, essa viatura é idêntica à viatura de intervenção rápida do CIAT, que atende a cidade toda, né? E temos uma viatura igualzinha no aeroporto, que dá esse suporte. O acionamento é feito então, pelo 193, no caso de trauma, como eu falei, no SAMU pelo 192. O SAMU é integrado com a Central de Leitos do Estado. Então, a Central de Leitos providencia as vagas naqueles casos que não há risco de morte imediato. Nos casos que há risco, a Central 192 e 193 funcionam com o sistema vaga zero. Seleciona, determina o hospital e a equipe se desloca para lá com a vítima ou o paciente. Funciona dessa maneira. No transporte intra-hospitalar, a UPA, o hospital ou unidade de saúde da região, do hospitalzinho da cidade, da região metropolitana, no caso de Curitiba, tem um paciente grave que está precisando ser transportado. Eles acionam a Central de Leitos do Estado, a Central de Leitos do Estado providencia uma vaga num dos hospitais de alta complexidade ou de referência, e aciona, através da Central 192, a aeronave no nosso hangar. E a deslocada aeronave faz o transporte. Se, por acaso, for um paciente com risco de morte, um paciente que precisa de um transporte urgente, eles acionam diretamente a Central 192. Eles já ligam direto para o regulador, para o médico regulador da Central 192, e ele determina que desloque a aeronave vai lá e pega o paciente e desloca o paciente em vaga zero para o hospital daí, sem passar para a Central de Leitos. Funciona assim. Com o trauma é mais ou menos semelhante. Uma unidade de suporte básico ou unidade de suporte avançado, tanto do CIAT quanto do SAMU, ou das empresas terceirizadas que atendem as rodovias, está no local do acidente, no local do evento, baleado, esfaqueado, agressão, solicita diretamente a Central 193, a aeronave, e ela desloca até lá para fazer o atendimento. Ou a viatura da polícia, a viatura do bombeiro, a viatura da polícia rodoviária. Pode fazer a solicitação também. É a mesma coisa se chegar um politraumatizado, um acidentado grave, na UPA, no hospital, ou unidade de saúde da região metropolitana,
ele solicita também diretamente a Central 93, que desloca a aeronave para transportar o paciente em vaga zero para o hospital de referência, para o centro de trauma daí, né? Centro de trauma de referência. Então é assim que funciona. Parece meio confuso que tenha duas centrais, mas como eu falei para vocês, a gente funciona assim, tem previsão talvez de unificar as centrais, que nem aqui em São Paulo, também já está em processo de tentativa de unificar as centrais, mas está funcionando, a gente se comunica as duas centrais, não tem tido problemas. As missões. Atendimento pré-hospitalar, de apoio a equipes terrestres nos acidentes, ou até atendimento primário, que acontece muito, principalmente na área rural, nas zonas mais afastadas, né? Transporte interhospitalar, transporte de recursos materiais ou de equipes médicas, transporte de órgãos para transplante, aqui é utilizado muito também, além das aeronaves próprias nossas, da Polícia Militar, da PRF, e as terceirizadas, os esquilos do interior, é utilizado muito as aeronaves da Casa Militar também. As aeronaves que servem ao governador e aos secretários. E também tem um EC-130 lá, é muito utilizado para fazer o transporte de órgãos para transplantes. A evacuação de vítimas e reconhecimento aéreo do local de grandes acidentes e apoio a equipes de busca e salvamento. Tem ali a Serra do Mar, tem vários picos ali, o pessoal acampa muito, escala, tem muita gente que vai escalar, tem muita gente que se perde, então a gente faz muita busca e salvamento também. Nós usamos o seguinte critério no nosso serviço, né? Depois tem outros serviços que utilizam critérios um pouco diferentes. Critérios operacionais. Quando o tempo de chegada da ambulância terrestre seja superior a 15 minutos em casos graves, que eu vou especificar depois quais são os casos graves. Ou a diferença do tempo terrestre com o tempo de transporte também seja superior a 15 minutos em casos graves, que possa acarretar, então, danos ou sequelas ou até a morte do paciente transportado. Quando há indisponibilidade de transporte terrestre, às vezes não tem nenhuma viatura terrestre disponível no momento. Ou o acesso terrestre difícil ou impossível, áreas montanhosas, por exemplo. Segundo o Air Medical Physician Association, 2006, as considerações gerais para a determinação do método de transporte seriam uma otimização de tempo na cena, né, um transporte mais rápido e mais seguro, com menos sujeito a sequelas e complicações do paciente, com menos tempo de transporte, né? A condição clínica do paciente que tem que ser levada em consideração, se o caso é grave ou não é grave, se justifica ou não o transporte, né? Se a lesão é aguda ou uma lesão crônica, né? Tem que ser levado em conta. A distância e o tempo de transporte, incluindo fatores geográficos e de tráfego. Por incrível que pareça, lá em Curitiba também temos problemas de tráfego, não é só aqui em São Paulo. Está difícil o tráfego em Curitiba também. A expertise da equipe de transporte, a experiência, isso é muito importante. É importante. A experiência da equipe da aeronave vale bastante. Nós já damos muito apoio para os municípios da região metropolitana, são 29 municípios que tem na região metropolitana de Curitiba. Às vezes a equipe médica local, o médico lá da cidade, não tem a menor noção do como se atender uma paciente grave, um paciente que chega lá, principalmente traumatizado, politraumatizado, não sabe fazer nem o ABC, não sabe fazer nenhum tipo de atendimento, às vezes eles não conseguem fazer nem o acesso venoso, não sabem fazer procedimento nenhum, o médico da regulação orienta, não é feito nenhum tipo de atendimento ao paciente, e a equipe da aeronave chega lá, a única salvação do paciente, da vítima, vai ser a equipe da aeronave, né? A semana retrasada mesmo teve uma ocorrência em Dr. Ulisses, que é na fronteira com São Paulo aqui, eram 6 vítimas, várias vítimas graves, e estava um caos lá na região, porque realmente não tinha a menor condição de dar atendimento àquelas vítimas. Então a aeronave, nesses casos aí, a experiência da equipe é muito válida. E a questão do custo, que o senhor Ralph falou de manhã cedo hoje, a rapidez da chegada da aeronave e da chegada desse paciente com a aeronave no hospital vai fazer com que o paciente tenha menos complicações, seja atendido a tempo, operado a tempo, vai ficar menos tempo internado, menos tempo na UTI. No final da questão, o custo vai ser bem menor do que se ele chegasse
depois para via terrestre, em péssimas condições, vai ficar mais tempo internado no UTI, ou até pode morrer, né? Então, a questão do custo-benefício, realmente a aeronave tem um custo muito melhor. Não tem aqui no diapositivo, mas nós temos estatística que com a Rede Paraná Urgência e o transporte aeromédico, houve uma redução de 13,4% da mortalidade nos traumas com o transporte aeromédico no estado do Paraná. E nos casos clínicos, mais de 10% de redução das mortes com o transporte aeromédico. Nos últimos 4 anos, que eles têm, nos últimos 4 anos houve essa redução. Ainda segundo o Air Medical Physician Association, né, e daí nesse caso eles levam em consideração 30 minutos. Tempo de transporte menor que 30 minutos, eles indicam transporte terrestre. Maior que 30 minutos, não. Daí usam indicadores clínicos. Há necessidade de cirurgia, procedimento ou outra intervenção urgente? Sim. Transporte aéreo. Há necessidade de minimizar o tempo de permanência extra-hospitalar? Sim. Transporte aéreo. Há problemas de fluxo de acesso? Sim. Transporte aéreo. Se não, transporte terrestre. E eles indicam transporte com asa fixa a distâncias acima de 200 km entre o hospital de origem e o hospital que vai receber o paciente. Aqui não vou falar tudo isso aqui, que tem muitos dados aí, mas é critérios clínicos para indicação de transporte aéreo. Tem vários, né? Cirúrgicos, clínicos, né? Mas o que consta mais aqui são quadros agudos, né? Que necessitam alguma intervenção urgente, algum procedimento que não é feito no hospital de origem. Necessitam equipes, necessitam equipamentos e pessoal que seja habituado com alta complexidade, ou seja, hospitais de alta complexidade. Né? Então, do hospital de poucas condições para hospitais de grande complexidade. Então, além disso, pacientes do transplante, né? E traumas com risco de vida, com risco de perda de membros, né? Então, são as maiores indicações para o transporte aéreo. Grandes queimados, né? E nos casos clínicos, comprometimentos cardiorrespiratórios, né? Que vão necessitar de tratamento numa UTI, uma unidade de tratamento intensivo, né? Pacientes que vão precisar de uma assistência em unidades especialidades de urgência que não tem na cidade de origem, né? Intoxicações e outras intervenções. Cardiologia, neurologia, emergência cardíaca neurológica, que necessita de intervenção urgente. Na neonatologia, na pediatria, também existe indicação, quando tem comprometimento grave, só que daí nós temos essa dificuldade com a incubadora, que o colega do Ceará falou, nós temos o mesmo problema, né? Esse aqui não é a nossa, esse aqui é o de... Eu acho que é lá de Maringá, essa foto, quando usava o SC-130 ainda. Então, a questão é a dificuldade de usar esse tipo de incubadora, não é apropriada para o transporte aeromédico. Não existe nenhuma incubadora que seja feita especificamente para esse tipo de atendimento, né? E na obstetrícia também existem indicações. Pacientes que precisam, que têm alterações, que são pacientes críticas, que necessitam assistência intensiva. Aqui nós temos a questão do politraumatizado. Nós temos no CIAT uma codificação. Nós criamos alguns critérios que dão um código para a vítima, que dão uma qualificação da gravidade do quadro. E leva em conta vários fatores. A escala de coma de Glasgow, frequência respiratória, frequência cardíaca, a PA e o local da lesão, o tipo de lesão. E baseado nesses fatores, a gente faz um cálculo e dá esse número de gravidade para a vítima, e daí há indicação ou não do transporte aéreo. Assim, é como aciona ou não aciona o médico que vai via terrestre, usando o mesmo código. Então, se for dentro da cidade, vai ou não vai o médico de acordo com esses critérios, e se for longe da cidade, vai ou não vai o helicóptero de acordo com esses critérios que estão aqui, né? Então, além das alterações dos dados vitais, lesões penetrantes de cabeça, pescoço, tronco, extremidades proximais, fratura de 2 ou mais ossos longos, tórax instável, lesões de medula espinhal, amputações, não seja de dedos, né? Fratura pélvica, fratura de crânio e queimaduras graves. São alguns dos critérios que a gente usa no serviço. Detectando uma dessas lesões e alterações que estão ali em cima, é deslocado o médico ao local, ou por ambulância ou com um helicóptero.
A decisão de transporte feita pelo médico regulador tem que levar em conta vários fatores. Primeiro, avaliar se a condição, em contato com o médico lá da origem, se a condição clínica do paciente tem um risco real e potencial. Daí entra aquela questão que foi falada também, muitas vezes eles enganam, né? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de saber a verdade, realmente identificar uma situação de risco, ou às vezes aumentam um pouquinho, não mentem, mas aumentam, né? Ou as outras vezes omitem, né, informações para tentar forçar a situação para um transporte aéreo. Daí cabe ao médico regulador tentar pegar as informações reais do caso, né? E tentar antecipar também complicações potencialmente mais graves durante o transporte, né? Então, por exemplo, o paciente não foi entubado, o paciente está com oximetria baixa, alterações laboratoriais que foram pegas estão bem alteradas, não foi tomada nenhuma medida, nenhuma medicação foi feita, o regulador diz, mas vai complicar esse paciente, vai complicar durante o voo, então você que tem que tomar tal e tal e tal medida, né? Às vezes o médico regulador tem que fazer esse tipo, não só a regulação, ele tem que fazer a orientação também médica para o colega que está na origem, né? Tem que ver o nível de assistência no estabelecimento de origem e orientar sobre os procedimentos prévios ao transporte necessário. Então, orienta fazer acesso venoso, acesso de vias aéreas, as medicações que são necessárias, as imobilizações, né? Eu já fui buscar paciente estável, tranquilo, os equipamentos guardados no bagageiro do helicóptero, cheguei lá para pegar o paciente estável, abre a porta da ambulância, desce a maca com o enfermeiro massageando o paciente, né? Era o paciente estável que eu fui buscar. Então, não dá para confiar 100% nas informações que a origem fornece para a gente. Ver se o transporte é tempo dependente ou é crítico. Se não, indica transporte terrestre. Às vezes, a pessoa, o colega que está lá no local, está querendo indicar o transporte aéreo para evitar ter que acompanhar junto o paciente com a ambulância até o hospital, não quer fazer a viagem, né? Então, isso não é motivo para indicar transporte aéreo. Como eu falei, o custo, principalmente para nós que trabalhamos com serviço público, a gente pensa na saúde, na vida do paciente e não pensa tanto no custo. Só que também não é para usar, mas não é para abusar do serviço. Também não vamos desperdiçar dinheiro e indicar só porque o médico lá não quer vir com a ambulância trazendo o paciente. Se não é um estado crítico, é um caso que pode ser transportado via terrestre, o médico regulador tem que convencer o colega a fazer o transporte terrestre. Se é crítico, daí calcula o tempo necessário para chegar o veículo apropriado, se é a aeronave, né? E providenciar, então, a chegada efetiva do paciente ao destino. Daí vem a logística do transporte, os recursos disponíveis, ver a vaga no hospital de origem, tudo mais, as condições climáticas e o tráfego terrestre e a acessibilidade. Com relação à condição climática, é um problema sério também, né? Às vezes a condição climática pode até atrasar o atendimento. Então, às vezes, é melhor você orientar que traga por via terrestre do que você ir com a aeronave e não conseguir trazer o paciente. Acontece muito que nós temos entre Curitiba e o litoral, tem a Serra do Mar. Nós já tentamos, às vezes, a gente tenta, porque a pessoa está pedindo, precisa do transporte aéreo, a gente quer fazer o serviço, quer fazer o atendimento, quer agilizar, quer ajudar. Você tenta, você decola do aeroporto e tenta atravessar a Serra do Mar para chegar no litoral, por exemplo. E daí não consegue passar a Serra do Mar. Então, você decola, vai lá, não consegue, tem que voltar para o aeroporto e acessar outro meio de transporte. Esse tempo é tempo perdido, né? Então, esse meio tempo se perdeu tempo. Se o tempo tivesse acionado, tivesse vindo de ambulância, ou tivesse acionado o avião já de imediato, teria evitado perder tempo com o paciente. Então, tudo isso tem que ser analisado já na regulação. Então, é importante que o regulador tenha experiência para tomar essas decisões nessa hora. A condição clínica do paciente requer que o tempo de transporte fora do ambiente hospitalar seja o mais curto possível. Então, está indicado o transporte aéreo. O retardo potencial no transporte devido à utilização de veículo terrestre pode piorar a condição do paciente. Está indicado aeromédico. O retardo pode ser devido ao tráfego, obstáculos no trajeto, acesso difícil ou distância.
ou a condição do paciente é tempo dependente, crítica e requer tratamento especializado indisponível na origem, para reduzir a mortalidade. Ou quando a distância é muito grande para ser percorrida por meio terrestre, considerando a gravidade do quadro. Daí fica aquele critério, até 250 km via helicóptero, acima de 250 km via aeronave, asa fixa. Quando a condição clínica do paciente requer suporte avançado de vida, monitorização pessoal, medicação, equipamento especial, durante o transporte que não pode ser disponível para um veículo terrestre. Nesses casos aqui é porque nem todas as unidades terrestres que tem nos municípios mais afastados, na região metropolitana, nos municípios do interior, tem todos os equipamentos necessários, né? Às vezes o equipamento é mais precário. Às vezes é até uma unidade de suporte avançado entre aspas, mas não tem pessoal treinado, nem o equipamento de melhor condição. Então, às vezes, o equipamento que está lá na aeronave é mais adequado também. Unidades terrestres indisponíveis para longas distâncias, ou a sua utilização deixaria a área considerável sem assistência qualificada. Então, são vários municípios e só tem uma unidade de suporte avançado. Você vai deslocar essa unidade de suporte avançado para deslocar, por exemplo, 100 km para um hospital de referência, e esses vários municípios vão ficar sem nenhum tipo de assistência avançada por umas 2 horas, 3 horas. Se tiver uma emergência clínica, não vai ter quem atenda. Então, isso aí tem que ser levado em consideração também, né? Área inacessível, daí não tem discussão, né? O paciente está numa área que é inacessível ao tráfego regular, impedindo a chegada ou saída da ambulância. Ou a dificuldade de acesso pode ser devido a congestionamentos, obstáculos, obras, situações climáticas, áreas rurais e outras situações geográficas. Aqui a área de abrangência das aeronaves. Então, as aeronaves de Curitiba tem essa cobertura toda, né? A de Londrina, a de Maringá e a de Cascavel. A cobertura é de todo o estado. O estado tem uma população de 11 milhões de habitantes, né? Teoricamente, estão todos cobertos pelas aeronaves, mais o avião que tem em Curitiba, né? E essa região metropolitana de Curitiba, que basicamente é a principal área que nós atendemos em Curitiba. São 29 municípios, vai desde a Doutor Ulisses, lá na fronteira com São Paulo, aqui é a fronteira com São Paulo, até ali a região sul, ali, Agudos do Sul, Tijucas do Sul, que todo dia estão chamando nós lá. São os 29 municípios. E o litoral. Na Operação Verão, que vai do final de dezembro até o comecinho de março, normalmente, sempre fica uma aeronave da Polícia Militar lá no litoral, independente das outras aeronaves que estão trabalhando. Então, não tem nada a ver com as aeronaves que estão em operação do interior, nem a de Curitiba. É uma aeronave própria, que o governo coloca lá no litoral, que atende só esses municípios aqui da região litorânea, né? Esse helicóptero fica em Guaratuba. Ele fica sediado lá em Guaratuba e dá suporte para todo o litoral durante esses meses, final de dezembro até começo de março. Na Operação Verão funciona da seguinte maneira: tem a ocorrência, tem as unidades de suporte avançado, unidades de suporte básico e o helicóptero atende ao paciente ou a vítima, leva até o Hospital Regional de Paranaguá. Se precisar de um atendimento de maior complexidade, que não tenha lá no Hospital de Paranaguá, daí é providenciado o transporte para Curitiba, via terrestre, ou com o helicóptero próprio do litoral, ou o helicóptero de Curitiba vai lá buscar, ou o avião vai lá buscar, dependendo da situação que é analisada, aí, caso a caso. E vem para os hospitais de referência de Curitiba. E agora os helipontos e hospitais de Curitiba e região metropolitana. Então, nós, depois de anos aí pedindo, insistindo, foi feito um trabalho grande pela Secretaria de Saúde do Estado, e os hospitais foram montando seus helipontos. Então, tem lá em Ponta Grossa, o Hospital Regional de Ponta Grossa tem também o seu heliponto. O Hospital do Trabalhador, que é um hospital geral que tem em Curitiba, mas o pronto-socorro é exclusivo para trauma, só atende trauma. E ele já tem esse heliponto já há algum tempo. É um heliponto elevado, tem um elevador que abre dentro do heliponto, né? É o melhor de todos, apesar de ele ser um pouco pequeno, os pilotos reclamam do tamanho dele, ele é o melhor de todos, porque esse elevador, ele desce
praticamente dentro da sala de emergência. Alguns passos à esquerda, você está dentro da sala de emergência, alguns passos à direita, você está dentro da sala de cirurgia. Na sala de cirurgia. Então é o melhor de todos. Você chega com o paciente grave ali, é só descer esse elevador, o paciente está nas mãos de quem deveria estar, né? É muito bom. É o que mais gosto de levar paciente. Só que só recebe pacientes de trauma. É um pronto-socorro exclusivo para trauma. O Hospital Cajuru, que é o maior e o mais antigo pronto-socorro de Curitiba, finalmente cedeu aos nossos pedidos e inaugurou agora, um mês atrás, o seu heliponto. É um que estava precisando inaugurar fazia muito tempo. É um heliponto elevado também, mas ainda não está pronto o elevador dele. Então está inaugurado o heliponto do Hospital Cajuru. O Hospital do Rossio, que fica na região metropolitana de Curitiba, atende todo tipo de emergência. Ele é o maior hospital da América Latina. É o maior hospital da América Latina. Ele tem uma UTI enorme. Foi feito para 250 leitos, mas agora não sei se estão todos funcionando ainda. Ele tem convênio com todos os municípios da região metropolitana e também do litoral. É o que mais recebe paciente clínico grave. Então, é o que mais nós levamos paciente. O helicóptero, praticamente, vou dizer que quase 70% dos pacientes que a gente leva para o hospital é para o Hospital do Rossio. Então, esse heliponto é bastante utilizado. Todo paciente que vai buscar em UPA, em hospital do interior, da região metropolitana, a gente leva para o Rossio, praticamente. O Hospital Angelina Caron, também é um hospital da região metropolitana, tem o heliponto mais antigo da região metropolitana de Curitiba, porque ele já tinha um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, anterior até ao surgimento do serviço aeromédico, para receber os pacientes acidentados na BR-116, na Regis Bittencourt. Então, ele já era o pronto-socorro da referência da Regis Bittencourt. E foi o primeiro que construiu o heliponto, quando a Polícia Rodoviária Federal falou que ia comprar um helicóptero, eles já construíram um heliponto lá já. É o mais antigo, mas a gente não leva muito paciente para lá. O Hospital São José, em São José dos Pinhais, que é um hospital que fica numa região bem importante, é um entroncamento de duas grandes BRs, a BR que vem do litoral, a 277, e a BR que vem do sul, que vem de Joinville, que é a 376. Então, é um hospital que recebe também muitos acidentados, o Hospital São José. E aqui é o único hospital de emergência da região metropolitana que ainda não tem heliponto. E ele precisaria ter, porque é o único hospital de referência para queimados. E também é o maior hospital de referência de UTI neonatal da região. Então, nós usamos o Parque Barigui, tem um heliponto no Parque Barigui, pousamos no Parque Barigui, e daí uma ambulância do SAMU leva o paciente, que é próximo, né? É próximo do Hospital Evangélico, para lá. Eles tinham até um projeto para construir um heliponto elevado ali, mas o hospital está em crise, agora parece que o Mackenzie vai comprar o hospital, e daí tomara que quando comprar, faça o heliponto. Se o Mackenzie comprar, com certeza vai fazer. É um pouquinho de estatística, aqui é só com relação à Polícia Rodoviária Federal, nesses 10 anos, começamos em 2007, em agosto de 2007, em 2007 fizemos 74 atendimentos, desses 74, 89% eram resgates. Então, começamos basicamente só com resgates. Depois foi aumentando o número, até agora 2016, que houve uma queda grande, porque nas Olimpíadas tiraram o helicóptero da gente para fazer prevenção lá no Rio de Janeiro. Depois teve essa quebra da turbina e ficamos sem aeronave. Então caiu bastante. Mas em 10 anos foram 3.167 atendimentos só da PRF. Da base de operações aéreas da Polícia Militar, aqui está defasado, 2007, aqui só tem janeiro e fevereiro. Abril e maio tem mais 50 e, eu estava mandando agora aqui, 53. Então, dá 97 atendimentos em 2017, sem contar junho agora. 97 atendimentos em 2017 já. No total. Essa está na base leste, base de Curitiba. É o que nós estamos usando agora no momento. Esse helicóptero, esse C-130 da Polícia Militar. Da base norte Londrina, de 2011, que não funcionou até 2017, 652 atendimentos, com esse C-130 e depois agora com o Esquilo. E na Operação Verão, 227 atendimentos de 2011 até agora também. Até a última Operação Verão agora, 2016 a 2017, 227 atendimentos. No total,
Sem contar agora esses 53, que eu não vou fazer conta agora, 7.469 atendimentos em 10 anos de operação, incluindo aqui também as aeronaves da Casa Militar, que fazem a maior parte dos casos de transplante, transporte de órgãos para transplante. É a Casa Militar, que está incluída aí também. Então, 7.469, sendo 3.167 da Polícia Rodoviária Federal e 4.294 da Polícia Militar, Casa Militar e da Helisul, com as aeronaves, com os esquilos que são terceirizados pela Helisul. Então, o nosso volume de atendimento em 10 anos é esse daí. 7.500 agora, com mais esses casos que eu falei, somei aí, né? É o nosso volume. E 2017, que é só os últimos casos do interior aqui, né? Londrina, Maringá, Cascavel. Então, esse ano aqui já tem 819 atendimentos, desse ano. 819 atendimentos. Só com o avião, o helicóptero de Cascavel, o helicóptero de Maringá e Londrina. Só com a Helisul. Só a Helisul esse ano, 819 atendimentos. Então, o volume é grande. O volume é grande de atendimentos. Nesse caso, seria o avião King Air e os 3 esquilos, né? Que fizeram esses 819 atendimentos, sem contar a base de Curitiba. Então é isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigado. Perguntas? Você está com o microfone, Carlos? Tá. Tá ligado? Alô, alô. Boa tarde. Sou o Tenente Coronel Menegassi, do Corpo de Bombeiros de Brasília, Grupamento Aéreo. Gostaria de saber o custo dessas aeronaves terceirizadas, não foi falado. Quanto é que está saindo essa licitação, qual foi o valor de hora? Eu não tenho o valor exato. O que eu posso lhe dizer é da Helisul, que o valor que me foi passado é que por aeronave, por esquilo, é em torno de 2,5 milhões o valor anual, né? 2,5 milhões. Sai mais barato do que as aeronaves da Polícia Militar. Era isso que eu ia perguntar, já em complemento. A comparação com o que era gasto, enfim, com o que era repassado, não sei, para a Polícia Militar na época. Então, foi feita uma comparação, né? Agora, a aeronave da Polícia Militar estava saindo umas 3 vezes, está saindo umas 3 vezes mais. Porque, na verdade, a aeronave da Helisul é paga só por hora voada, né? O pagamento por hora voada. E acho que pelo número de voos não é tão grande assim como é utilizado, né? Então, talvez seja por isso. Mas o valor é em torno de 2,5 milhões por ano por aeronave. Do avião eu não sei o valor. O valor do avião eu não sei o valor, não. Temos mais perguntas, doutor Ricardo? Aproveitem, está aqui. Doutor, obrigada, então. Uma salva de palmas por... aqui, tem? Temos aqui mais uma. Eu queria complementar a pergunta do Portela e do Menegassi. Nesse contrato com a Helisul, o senhor colocou 2,5 milhões por ano. Então, foi feita uma prestação de serviço continuada por 5 anos, é isso? Isso, com a Helisul, essa empresa... Foi pregão que foi feito? Foi feito o pregão, isso, fiz uma licitação. Tem outras empresas, tem a empresa Hércules, tem outras empresas em Curitiba lá que fazem aeromédico que participaram, né? Essa empresa Helisul foi a que ganhou. Entendi. Então, por exemplo, nesses próximos 5 anos, a Helisul vai estar fazendo esse serviço. Isso. Nos próximos 5 anos depois do contrato, vai ter que ser feito outro pregão. Não, vai ser feito outro pregão daí. Entendi. Tá legal, obrigado. Obrigado, doutor. Por gentileza, mais uma salva de palmas, doutor Ricardo Acioli.